Olá, bom dia, meu nome é Eric Maio, eu sou aluno do primeiro ano CCM Unidade 2. Vou aqui estar apresentando o meu trabalho sobre o Japão. Bom, a história japonesa teve início no ano 8000 a.C., no Neolítico, ou período da Pedra Polida, quando os primeiros habitantes desenvolveram a cerâmica feita à mão. Vem dela e dos potes criados o nome desse período, Jamon. É, Nesse momento, as pessoas se organizavam em pequenos grupos, desenvolvendo assim uma cultura mais complexa. O período seguinte é chamado de Yayoi, que foi do ano 300 a.C. Até o ano 250 depois de Cristo. E é marcado pelo desenvolvimento da metalurgia e do início do cultivo do arroz, vinda da Coreia, que se mostrou decisiva na trajetória japonesa. Isso porque foi o cultivo do arroz que permitiu desenvolver diversas coisas, como, por exemplo, a divisão de trabalho, a formação de uma sociedade agrária e a distinção entre governantes e governados, dentro dos grupos japoneses. O cultivo do arroz também permitiu a acumulação de riquezas nas mãos de um pequeno grupo de japoneses, por meio de posse de terras e armazenamento de grãos. E aí, professor, beleza? Gabriel, né? Você me conhece. E, bom, hoje eu vou falar sobre o seu trabalho, que meu grupo estamos falando sobre o Japão 2. E, bom, que esse o Japão 2 começou lá no ano de 8000 antes de Cristo, no ano 8000 antes de Cristo. E, bom, eu vim falar do Japão, que ele, diferente da China, que a China mobilizou um grande número de pessoas para o trabalho em campo, para o trabalho em mão de obra, né? Que a partir de um governo centralizado no Japão, pequenos estados ou reinos, que relatos chineses, que por vezes se referem no Japão desse período como um local dos 100 reinos. O Japão ele recebeu diversos imigrantes do continente, da China e Coreia, principalmente do sul. E eles trouxeram com eles técnicas de tecelagem para costura de criação do bicho da seda. Bom, e nesse momento da história predominou a crença em vários deuses e objetos, como os sinos e espelhos, e empregaram para fins cerimoniais. E as classes mais abastadas, elas eram enterradas em locais secretos e separados da população, do restante da população. E a unificação do território, que se dá no período Yamato, que é entre no ano 300 a 710 a.C., quer dizer, depois de Cristo, perdão, quando é formado o governo mesmo, o governo de mesmo nome do sul do Japão atual. Que estudiosos acreditam que o governo Yamato lançou as bases para os governos imperiais que se instalassem em todo o território do Japão e que perdura até os dias de hoje. Entendeu? Essa foi a minha parte, aí o próximo vai falar mais, beleza? É isso aí, tamo junto, pessoal, saudade. Meu nome é Kaique e eu vou falar sobre o Japão. Nessa fase da história japonesa, a maioria das pessoas se dedicava à agricultura e eram poucas as que atuavam diretamente para a corte e o imperador. Cada localidade tinha uma autoridade própria que governava a população e controlava as terras. É nesse momento também que se dá a introdução do budismo no país, que da Índia chegou à China e depois no Japão. O Japão sofreu grande influência da China e estabeleceu intensa troca cultural com essa localidade. Diversos aspectos da história japonesa são relatados em documentos chineses. O modelo japonês espalhou-se na China, ou seja, as terras eram propriedades do imperador, ainda que fossem controladas de perto pelas lideranças locais.
Essa situação gerou diversos momentos de tensão e conflitos entre as autoridades locais e entre elas o governo central. Em 645 d.C. foi realizada uma grande reforma no país, a reforma de Taikwa. Por meio dela distribuiu-se terras para os cidadãos livres. Todos os homens passaram a ser cidadãos, súditos do imperador, e o poder das autoridades locais enfraqueceu diante do poder central. Pouco tempo depois, ainda no século XVII, foi elaborada a primeira Constituição japonesa. De maneira geral, a desigualdade também marcava a sociedade japonesa. Como vimos, aos poucos a sociedade desenvolveu distinções sociais. E aí, professor Thiago, tudo bem? Espero que sim, então. Eu aqui, o Rian Fernandes, vim terminar a fala do meu grupo, que é eu, Kaique, Eric e o Gabriel. Nosso tema do nosso grupo é o Japão, e eu vou falar um pouquinho pro senhor, tá? Então, em 645 depois de Cristo, foi realizado uma grande reforma no Japão, a reforma de Taiyakwa. Espero que o senhor tenha entendido, porque eu não sei falar bem. Por meio dela, distribuiu-se terras para os cidadãos livres. Todos os homens passaram a ser cidadãos. Súditos do imperador e o poder das autoridades locais enfraqueceu. Por quê? Diante do poder central, pouco tempo depois, ainda no século VII, foi elaborada a primeira Constituição japonesa. De maneira geral, a desigualdade também marcava a sociedade japonesa. Como vimos, ao pouco essa sociedade desenvolveu distinções sociais. Por muito tempo, ela apresentava os líderes locais, os trabalhadores da terra e os escravizados, geralmente prisioneiros de guerra, uma vez que os pequenos reinos japoneses guerreavam entre si. Então, com o imperador, especialmente após a reforma de Taiyakwa, foi desenvolvido a classe trabalhadora privilegiada de altos funcionários e grandes proprietários de terra. E um pouquinho tempo depois foi criado mais cargos administrativos, como os de ministros e o de governador. Então, esse foi o nosso trabalho com o tema Japão. Espero que o senhor tenha gostado, tá bom? Beijão pro senhor, valeu!